E aí galera, tudo na paz? Aqui quem vos fala é Rafael Nunes. E hoje eu queria compartilhar com você algo que Deus tem trabalhado no meu coração e algo que eu vejo muito as pessoas comentarem, terem dúvidas. Eu estava durante essa semana conversando e uma pessoa chegou para mim e falou assim: poxa, eu sou uma pessoa que busco as boas coisas da vida e busco fazer o meu melhor e eu busco praticar boas obras e, poxa, eu não creio nessas coisas assim, sabe, em alguém, num Cristo, num Jesus, em Deus. Eu acredito que o ser humano precisa fazer boas obras, acredito que o ser humano precisa praticar boas coisas. E daquele dia em diante eu fiquei refletindo e fui orar e falei assim: pai, mas o evangelho se resume a isso? Não, querido. A palavra de Deus em Romanos 1,16, Paulo fala que não se envergonhe do evangelho porque é o poder de Deus. Então o evangelho não é simplesmente um conjunto de boas condutas, um conjunto de bons princípios para que você viva uma vida melhor. Não, o evangelho é o poder de Deus. Jesus, quando morreu na cruz, ele pagou um preço não somente natural, mas um preço espiritual. Se você for olhar, no momento que Jesus está na cruz do Calvário, ele chega e fala assim: está consumado. Mas logo depois ele fala assim: Deus meu, por que me abandonastes? Na hora que Jesus fala aquilo, ele está naquele momento sendo desconectado de Deus. É a primeira vez que Cristo se desconecta de Deus. E daquele momento em diante, inicia um segundo processo de toda a obra que Jesus tinha que fazer. Porque em um segundo momento, lá em Colossenses, você vai ver a palavra de Deus falar que o poder de Deus, quem ressuscita Cristo, é o poder de Deus, não foi Jesus que se ressuscitou sozinho, foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus, e a Bíblia fala que ele despojou e expôs publicamente todo o principado, potestade, dominador, vencendo-os na cruz. Foi um preço espiritual. Nós não estamos falando de simplesmente boas condutas. O que Cristo fez por nós, querido, foi muito mais espiritual. Ele conquistou um caminho, um canal novamente com Deus para que eu e você hoje tivéssemos acesso a Deus. Então nós não estamos falando que o Evangelho reduziu o Evangelho a simplesmente boas condutas, a bons princípios de se viver, a sentir uma paz quando eu estiver no culto, quando eu vou... Não, o Evangelho não é só isso. Eu não resumo o Evangelho a isso. O Evangelho é o poder de Deus em ação nas nossas vidas. Quando você for olhar para bons princípios, boas condutas, boas obras, você tem que entender que para o cristão é quase que obrigatório ele ter boas condutas. Ser honesto, verdadeiro, não mentir, não enganar, não ludibriar as pessoas. Essas coisas, ser um bom pai, um bom filho, essas coisas são consequência do Evangelho. Uma vez tendo o Evangelho dentro de mim, recebido Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, o primeiro passo do cristão é querer ser igual ao Mestre, querer ser como Cristo. E se Cristo deixou bons princípios, bons ensinamentos, nos deu exemplos de como viver, eu vou viver isso, mas este não é o fim, não é o propósito. Eu não vou para a igreja, eu busco Jesus porque, eu busco Jesus porque Jesus me ensina a ser um bom filho, né? Eu busco Jesus porque eu sinto uma paz tão boa quando eu vou para o culto, tal. Não se resume a só isso. É colocar o Evangelho numa caixinha e limitar o Evangelho demais se eu pensar nisso. Até porque se eu pensar que praticar boas obras me justificaria, ou praticar boas obras me faria o meu filme com Deus, né? Se praticar boas obras faria com que eu tivesse acesso às coisas de Deus, eu estaria pensando completamente errado. Até porque a Bíblia fala o seguinte: vós sois salvos mediante a fé. E é de graça, querido. E não é por obras para que ninguém se glorie. Então, não tem a ver com fazer boas obras. As boas obras para quem está no Evangelho é uma consequência.
é uma consequência, é um reflexo de quem você é, da natureza que você passa a ter quando você aceita Cristo na sua vida. Porque quando você aceita Jesus na sua vida, o Espírito Santo passa a viver em você e agora uma nova natureza faz parte da sua vida, faz parte de você. Por isso que a Bíblia fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quando eu faço isso, quando eu decido por Cristo, quando eu decido pelo Evangelho, eu estou falando que eu vou naturalmente ir crescendo de fé em fé, de glória em glória, sabe? Somos como a luz da aurora que vai brilhando dia após dia até ser dia perfeito. Essa é a vida de um cristão. Ele vai caminhando, ele vai melhorando e as boas atitudes, as boas obras, os bons princípios vão sendo coisas naturais, vão sendo consequência. Mas o Evangelho não se resume a isso. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é Cristo, o Evangelho é Jesus na minha vida, é Jesus mudando a minha história. Isso é o Evangelho. Então, o que eu queria compartilhar com você hoje é para que você não resuma o Evangelho a simples boas práticas. Hoje tem pessoas que ficam buscando, porque eu vou para o culto evangélico, para o culto católico, eu vou para o culto espírita, eu vou para os espiritualistas. Importante é que as pessoas digam boas coisas, importante é que quando eu saio de lá, eu saio com uma paz, tal. Não, querido, nós não estamos aqui para buscar religiões. Nós, cristãos, estamos aqui para propagar o Evangelho, para viver o Evangelho, para pegar o Evangelho de Cristo, trazer para a minha vida e fazer com que esse Evangelho mude a minha história e a minha história sendo mudada com o Evangelho verdadeiro, as histórias das pessoas ao meu redor mudem também. Elas vejam em mim, elas olham em mim e vejam um Evangelho verdadeiro sendo vivido e não simplesmente um Evangelho de dizer coisas ou de seguir tradições. Não estamos falando de tradições, estamos falando de Evangelho verdadeiro. Então é isso que eu quero compartilhar com você. Quero que você seja muito edificado com essa palavra, que você não resuma o Evangelho simplesmente em boas práticas, em boas obras. Isso é consequência do Evangelho, mas que você receba o Evangelho de Cristo com o coração aberto e que Jesus possa realmente mudar a sua história. Então esse foi mais um vídeo nosso aqui, e eu quero que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva aí no nosso canal, que você esteja junto conosco, que vamos estar sempre postando aqui para edificar a sua vida. Grande abraço e até mais.